Muito bem, irmãos, vamos dar início à nossa caminhada de estudo da palavra ao longo desse ano. Esse é um dos pilares da nossa igreja aqui, na nossa comunidade, para esse ano. Estudo da palavra e oração é a base de uma igreja forte. Então nós vamos trabalhar muito essa questão da leitura da palavra, do hábito e da disciplina de ler a palavra do Senhor. E conforme eu disse no outro vídeo, nós vamos começar pelo Sermão do Monte, que eu gosto de chamar de os 10 mandamentos do Novo Testamento. Deus entregou a Moisés os 10 mandamentos, que é o resumo das 630 ordenanças da antiga lei, é o sumo dos sumos, é o resumo ali, os 10 mandamentos lá em Êxodo. E Jesus também dá o resumo da vida cristã e do Evangelho no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6 e Mateus capítulo 7. 5, 6 e 7 é o que nós chamamos de o Sermão do Monte, a pregação do monte, quando Jesus está ali diante dos seus discípulos e da multidão, e ele sobe ali numa duna, né, num pequeno monte ali na beirada da praia, e ele então vai falar a respeito do Evangelho. Então, só lembrando, você está fazendo uma leitura bíblica de 2 capítulos por dia, né? E o estudo de hoje, as reflexões, necessariamente, elas não vão estar ligadas ao texto. Então você vai fazer o estudo, você vai fazer a leitura bíblica, e nos dias alternados aí que nós vamos ter as reflexões, entenda as reflexões como um complemento, à parte do texto que você leu. Necessariamente, o que nós vamos refletir aqui, a nossa palavra não vai estar ligada ao texto bíblico. Tá bom? Lembrando que quem está lendo outros textos, ou fazendo devocionais em outros livros, não tem problema, continua, né, mas assista essas reflexões. E nós vamos então começar no Sermão do Monte. É um sermão muito bem elaborado por Jesus, planejado por Jesus, e que vem com a autoridade de quem falou, né, de Jesus. É um sermão, é uma palavra muito solene, uma palavra muito profunda, é um texto para a gente ler, reler, decorar, se possível, essa palavra do Sermão do Monte, que aqui está resumido tudo aquilo que Jesus espera de nós. Então eu quero te convidar a você se assentar ali naquela areia da praia, sentir a brisa e ouvir a voz do Mestre nos ensinando o que Ele espera de nós, o que é de fato o Evangelho. A princípio, quando nós vamos ler o Sermão do Monte, parece uma utopia, parece algo inatingível. Humanamente falando, de fato, é inatingível. Aquilo que Jesus propõe no Sermão do Monte é algo sobrenatural. O caminho com Deus, o caminho com Jesus é sobrenatural. Ele não pode ser realizado na capacidade, na competência humana. Nosso relacionamento com Deus é mediante a fé, e a fé é um dom que Deus nos dá. Então, aquilo que Jesus pede no Sermão do Monte, aquilo que Ele expressa para nós, não é para qualquer um, são para aqueles que querem andar com Ele, são aqueles que querem que o Senhor implante a fé no seu coração, o compromisso com Ele. Não, o Sermão do Monte não é para qualquer um, é para quem quer andar com Deus, para quem quer andar no nível mais alto. A chamada do Sermão do Monte é uma chamada para nós andarmos altaneiramente, nos lugares altos, é um nível mais elevado. Como diz lá o Bruno Henrique, é outro patamar, tá certo? Então parece utopia, mas não é uma utopia. Jesus espera de nós uma vida assim, uma entrega total da nossa vida, e Ele nos capacita. Olhando para mim, eu não consigo, mas quando eu olho para Ele e sei que essa é a vontade dEle, Ele vai me dar poder, Ele vai te dar poder
para viver aquilo que Ele espera de nós. Jesus jamais pede algo que seja impossível para nós. Quando nós vemos assim alguma impossibilidade, pode ter certeza que você está olhando pelo prisma humano. Mas olhando pelo lado espiritual, pela capacitação que o Espírito Santo nos dá, todo o Evangelho pode ser vivido por cada um de nós. Então não é uma utopia. Nós vamos ver que é um desafio. Andar com Jesus não é algo fácil. Andar com Jesus não é, como eu costumo falar, não é andar, caminhar, viajar para a Disneylândia. Não é. É um caminho duro, é um caminho estreito. Ele mesmo, Jesus, jamais escondeu de nós que o caminho do Evangelho é um caminho duro. E nós vamos ver aqui no Sermão do Monte isso expresso de uma forma muito intensa. Nós vamos ver isso aqui sendo ensinado por Jesus de uma forma maravilhosa. E aí nós vamos ver que são critérios que Jesus coloca na nossa vida para que nós alcancemos. Mas parece, quando nós lemos aqui, parece que são coisas que nós produzimos. Mas não se engane, não é você que produz isso, é o Espírito Santo que produz isso em nós. Nós fomos chamados para dar frutos, como diz lá em João capítulo 15, no verso 16, eu vos escolhi para que vades e deis frutos. A nossa chamada, a nossa conversão é para que nós demos frutos. Frutos nos nossos relacionamentos, com a nossa família, com a nossa igreja, com nossos irmãos, com os nossos amigos, com aqueles que nos perseguem. São frutos na questão do comportamento ético, da vida, como que vive o crente no trabalho, em casa, no seu linguajar, nas suas atitudes, no seu comportamento social. São frutos que o Senhor quer que nós demos ali onde nós estamos. Que as pessoas olhem para nós e glorifiquem a Deus por aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. É o nosso testemunho. Essa caminhada com Jesus está aqui muito claro no Sermão do Monte. Não é uma caminhada fácil, como eu disse. Jesus chama para a gente tomar a cruz. Lá em Mateus capítulo 16, Jesus inclusive vai nos chamar para morrer. Aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, por amor do Evangelho, vai ganhar. É um chamado à morte, inclusive. Jesus nos chama para, ao invés de receber, para dar. Essas pregações que tem aí hoje, receba, 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 receba. Não, quando o Evangelho de Jesus vai dizer, dá, dá, dá. Conforme você vai dando, Deus vai te enchendo. Você vai dando, Deus vai te enchendo. Deus é muito generoso para conosco. Jesus vai nos chamar aqui também para nós não revidarmos. Que coisa dura, quando somos ofendidos, guardar o nosso orgulho, engolir o nosso orgulho e por amor a Jesus não revidar uma ofensa, amar os nossos inimigos e tratar bem, inclusive, os nossos inimigos. Se ele tiver uma necessidade, nós estamos ali para socorrê-lo. Amar quem nos machuca não é fácil. É possível, mas não é fácil. E aí nós vamos andar então num outro patamar. Nós queremos viver como Cristo propôs. E eu quero te convidar nessa jornada. Tudo aquilo que nós lermos aqui, não deixa isso ficar guardado só na sua mente. Não deixa ser um objeto de informação para você, mas que seja uma palavra de transformação da sua vida. E nós vamos buscar isso porque o Senhor nos propõe e Ele também nos capacita, e nós podemos ver então que no Espírito Santo do Senhor, pelo poder do Espírito Santo do Senhor, vivendo nele, andando com Ele, andando nele, nós conseguimos viver aquilo que o Evangelho pede de nós. Que Deus te abençoe nessa jornada e vamos ouvir então a voz do Mestre no alto da colina falando aos nossos corações.
Deus te abençoe e uma boa jornada em nome de Jesus. Amém.